Você já ouviu pessoas fazerem aquela perguntazinha infantil do tipo, eu já ouvi milhões de vezes, desde que eu me converti, que eu ouço isso. Mas se você pudesse escolher, o que você escolheria em relação a Jesus? A maioria das pessoas, 99% delas dizem, eu gostaria de ter feito parte daquele grupo que andou com ele ali. Queria ver. Eu também já me senti assim, quando eu era bem novinho na minha consciência de fé, de ensino e pregação do Evangelho. Eu me senti assim por pouco tempo. Até que eu li e internalizei e aprendi o significado do que Jesus diz aqui. Quando ele afirma, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e vocês não perguntam para onde vais. Ao contrário, vocês ficaram lotados de tristeza, porque parece que a vida tem a sinalização física, tem sinal, prodígios e maravilhas, comprovações e demonstrações e palpabilidades. A vida só no espírito e na consciência é algo que soa a oquidão, a subjetividade insuportável para a maioria de vocês. E foi assim no iniciozinho para mim. Até que num dia de jejum e oração de joelhos sobre esta Bíblia, no meu quarto, com menos de um ano de fé, lendo o Evangelho de João de carreirinha, para mim mesmo, eu caí aqui. Quando ele diz no verso 7, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Meu Deus, quando eu li isso, que susto que eu tomei. E eu fiquei imaginando eu aqui dizendo que gostaria de estar lá. E ele está dizendo, convém-vos que eu vá. O que ele está dizendo é que iria ficar melhor. Iria ficar melhor. E a pergunta do crente simples é, como é que pode ficar melhor se eu vou deixar de te ver, Jesus? Se eu não vou conviver com a tua historicidade, espaço temporal, corpórea, tátil, palpável, como é que pode ficar melhor sem que eu te enxergue, sem que eu te balance, sem que eu puxe na orla da tua veste? Como é que pode ficar melhor? Ele diz que iria ficar melhor. Quando ele diz, convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu vá. E ele diz o porquê, ele explica. Ele diz, hoje eu estou aqui do lado de fora de vocês. Vocês preferem me ter do lado de fora para sempre? A maioria dos crentes pensa em Deus do lado de fora. Pensa nisso, sinceramente. O teu Jesus está do lado de fora, assim como o teu Deus e Pai também está do lado de fora. Está em algum lugar por aí, o teu Deus e Pai, meu Deus e meu Pai. Se você pudesse subir igual uma lagartixa, você subiria, porque parece que ele está em algum outro lugar. Ele não está aqui. Não está aqui. É Deus fora sempre. Por isso é que você grita, ao invés de você sussurrar. Por isso é que você tem que ser histriônico, ao invés de ser silente. Por isso é que você só acredita no Deus da extroversão, porque você não acredita, não crê, não tem comunhão com o Deus do interior, do coração. A maioria de nós continua a preferir a alternativa de um Jesus que se visibilizasse fora. E Jesus diz, isso não é o melhor para vocês. Enquanto eu estou no espaço-tempo, eu estou limitado no espaço-tempo. Quando eu deixar o espaço-tempo, eu não serei alguém pontuável na história aqui. Hoje ele está na Galileia, agora ele veio para Jerusalém, agora ele parou em Caná, agora ele atravessou para o outro lado do mar da Galileia, ele está numa das Decapólis, em Geresa. Agora, não, isso vai acabar.
mas vai ser melhor para vocês. E ele diz por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, para morar em vocês. Eu estou mudando de status, mudando do status histórico e exterior para o status interior, subjetivo e eterno e onipresente, aonde quer que vocês me respirem. Aonde quer que vocês me invoquem, em espírito e em verdade, eu estarei em vocês, como consolação. Se, porém, eu for, eu enviarei o Consolador. E quando o Consolador vier, vai ser melhor para vocês. Vocês vão ganhar mais consciência, mais entendimento. Aquilo que eu explico de fora para dentro, e vocês parecem nunca compreender o que eu explico de fora para dentro. Estou há 3 anos explicando de fora para dentro. E vocês repetem as mesmas coisas e não entendem. Vai ser mais conveniente que eu vá, porque eu venho para dentro de vocês como Consolador e vou clarear a mente de vocês de dentro para fora. E vou iluminar vocês de dentro para fora. E vou falar ao coração de vocês, não através dos ouvidos, mas dos ouvidos do coração, que ouvem muito melhor de dentro para fora. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. O mundo. Isso é melhor para mim. Porque não sou eu a tentar convencer o mundo no muque, na marra, no halteres, na musculatura, por força, por violência, por teologia do domínio, por demonstração autoglorificada, toda essa idiotice patética. E quem não tem o Consolador pratica como marketing de divulgação. Quando eu for, eu enviarei ao mundo, a vocês e ao planeta todo, a toda a carne, todo ser que respira, toda a carne. Como diz o profeta Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, velhos, jovens, mulheres, homens, jovens, meninas, meninos, pobres, ricos, escravos, libertos, qualquer um, sem acepção de pessoas, enviarei o meu espírito sobre toda a carne. Com a presença de vocês, ou sem a presença de vocês, sou eu livre no mundo, sou eu para além da Palestina, sou eu para além das geopolíticas, sou eu para além das ações missionárias, sou eu muito, muito, muito para além do testemunho congregacional, sou eu no mundo, convencendo o mundo do pecado, dando às pessoas no mundo inteiro convicção de certo e de errado. Você pegar um avião agora e chegar numa ilha remota, numa aldeia remota da Índia ou da China, onde o nome Jesus nunca tenha sido pronunciado, mas você vai encontrar gente boa, gente tola e gente nem tanto. Gente até com tendência ao que é mal, ou gente má. Mas você vai encontrar, todavia, todo mundo sabendo o que é bom, o que é bem e o que é mal. Com lei, sem lei, seja como seja, porque tem uma consciência agindo no todo da consciência humana. A promessa de Jesus sobre o Espírito Santo é para mim habitar. Eu que tenho essa consciência em fé e faço essa invocação lúcida e aceito essa habitação de Deus, do Espírito em mim. Mas mesmo aquele que não sabe está recebendo o benefício desse convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu me infinitize. Convém-vos que eu me deslimite. Convém-vos que eu me deshistorifique espaço-temporalmente, para que eu me torne onipresente no testemunho dessa graça e dessa consolação no mundo inteiro. Convém-vos que eu vá.
Porque eu vou enviar a mim mesmo, do meu espírito, da minha consciência. E isso, quando chegar, vai trazer um afloramento de consciência na humanidade. Por mais que alguns poucos fiquem tão maus e pela maldade tão empoderada deles, milhões e milhões sofram, todavia há milhões e milhões sofrendo infinitamente mais consciência do que os poucos poderosos que os fazem sofrer. Eu enviarei o Consolador, e ele virá e convencerá o mundo do pecado. Também convencerá o mundo da justiça. Vocês vejam, do tempo que Jesus disse isso para cá, apesar dos poderes humanos terem se concentrado cada vez mais, estejam se concentrando, e também os poderes tecnológicos, e os poderes militares, e os poderes atômicos, e as magias quânticas e tecnoquânticas e tecnomágicas nas mãos de poucos, com capacidades destrutivas diabólicas. No entanto, nunca houve tanta consciência de bem e de mal na humanidade como você vê hoje na literatura, nas poesias, nas cartas, nos textos, nas constituições, na surpresa que você vê de pessoas em qualquer lugar da Terra dizendo palavras que não foram ensinadas por homens de uma sabedoria que cresceu, porque o inconsciente coletivo está grávido do Espírito Santo. O inconsciente planetário está grávido do Espírito Santo. O inconsciente da humanidade está grávido do Espírito Santo. E todo ser que respira na face da Terra, que vibra, que tem frequência de existência, de comunicação, está pervadido pelo Espírito Santo. Ele virá e dará testemunho do pecado e da justiça e do juízo. As coisas não podem ser como as coisas são. E nos traz a consciência do que é devido à paz. Só uns grandes idiotas que se assentam numa mesa em nome do ódio, achando que vão promover a paz no mundo, é que fazem isso para se jactarem como bandeira ideológica e como propaganda marqueteira do narcisismo de Calígula e de Nero que eles possuem. Mas não é isso que realiza o juízo da verdade no mundo. É por isso que não raramente a gente vê, de repente, tudo estourar no inconsciente coletivo e pessoas que estavam dando todas as cartas no mundo serem, de repente, penduradas de cabeça para baixo, ou enforcadas, ou apedrejadas, ou mortas, ou presas, ou fugindo, ou, enquanto aguarda o julgamento, morrendo do coração na cadeia. Porque tem um juízo latente, presente, pelo Espírito Santo, batendo no coração de todos os seres humanos, mesmo daqueles que tiveram os seus corações empedernidos, feitos esse coração como esse coração de pedra que eu achei às margens do Rio Negro, lá do outro lado do Rio Negro, em Cacau Pereira. Eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele dará testemunho do pecado, porque não creem em mim. Não creem em mim. Toda vez que o testemunho de Jesus for dado, o Espírito Santo fará isso se exacerbar como convicção no coração sincero. E vem aquele susto benfazejo que diz: eu não posso deixar passar essa oportunidade. Ele virá e convencerá o mundo da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para junto do Pai. Responderei orações, darei testemunhos, derramarei graça justificadora aonde eu quiser, sobre quem eu quiser na face da terra. E dará testemunho do juízo. Porque o príncipe deste mundo, que domina e que age em conluio com todos os poderosos da terra, que são aqueles que aceitaram o poder dele, com a condição do tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí eles fazem
qualquer negócio e para eles passa a valer tudo, vale tudo mesmo. E o juízo de Deus já está sobre eles. Eles andam abraçados com o príncipe deste mundo, por isso eles são figuras principescas que representam principados e potestades neste mundo, com visibilizações de poder, de domínio, de mando total. Quanto mais poder, mais príncipe deste mundo, mais de joelho na presença dele. É fácil identificar, só vocês que não querem, são os crentes que querem fechar os olhos. Mas Jesus diz, para quem sabe, tem uma consolação nisso, é saber que ele já está julgado. Isso aí é o estribucho do rabo nervoso da lagartixa. Tremendo, ele já está julgado. Convém-vos que eu vá. Vocês vão ficar habitados por essa certeza. Vocês vão olhar para o mundo com essa coragem. Vocês vão ver a vida com essa assertividade. Com essa incapacidade de se escandalizarem de quem quer que seja, ou do que quer que seja, ou quando quer que seja. Vocês se tornarão inescandalizáveis. Aí ele diz no verso 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ele veio a encontrar com eles depois de ressuscitado dentre os mortos, e todos eles dizem que receberam mais instruções de Jesus agora dadas pelo Espírito Santo. Cristo Jesus ressuscitado com eles, mas atravessava a parede para lá e para cá, comia tilápia do mar da Galiléia e depois atravessava uma parede e a tilápia era glorificada junto com o copo de vinho que ele também bebeu, comeu e bebeu com eles durante 40 dias e 40 noites. Vinha do nada e desaparecia, participava de tudo e ia. E os apóstolos dizem, deu-nos mandamentos pelo Espírito Santo. Além do que ele falava, o imprimato ia sendo estabelecido e a palavra, que não era um livro, nem textos, nem evangelhos escritos, ia sendo inscrita no coração, no caráter, na mente, ia se transformando em ethos, em lugar de habitação, de conforto, de costume da graça de Deus em mim. E customizando a mente deles conforme Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro ethos, é a verdadeira ética. É aquela que decorre da habitação de Deus no Espírito em nós. Mas há mais a ser acrescentado. Ele disse, hoje, agora, aparentemente, vocês bateram num teto. Vocês vão ter que ver as coisas acontecerem. Para eu poder levantar o sarrafo para um lugar mais elevado. Para eu poder levantar o sarrafo. Do contrário, vocês já bateram nesse sarrafo aqui. Agora, bateu. Vocês vão ter que fugir, desaparecer, trair, negar, enganar, se esconder, se enxergarem. Na noite escura, vocês serão iluminados nas sombras de vocês. Vocês vão ter medo de me olhar crucificado. Só mulheres estarão lá, bem juntinho de mim, vocês não. Mas então eu vos verei, e o vosso coração se alegrará. E então a vossa alegria ninguém poderá tirar, mas até lá, até que vocês atravessem, até que vocês abracem a certeza da cruz, olhem para cima, e digam como o centurião romano, olhando para o Cristo crucificado, verdadeiramente este era o Filho de Deus, na cruz. E até que vocês vejam o túmulo vazio, vocês bateram no teto de compreensão. Por isso, convém-vos que eu vá, para que eu leve vocês para além do agora limitante. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela tenha chegado ao coração de todos os que estão me vendo e ouvindo
e dos milhares que me ouvirão em dias, meses e anos por vir, tanto em português como em muitas outras línguas. É o que eu imploro, que o Espírito Santo que me habita e nos habita, e que eu invoquei para sempre, e ele me selou para sempre, e mora em mim eternamente, e é inarrancável de mim, se torne também convicção perene no coração de todo aquele que está recebendo pela fé essa palavra. E que eles entendam que a vida contigo não é sinagoga, igreja, templo, religião, aquário religioso, é consciência dilatada, é espiritualidade eterna, é vida em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.